Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Gutenberg B. de Macedo, eu dirijo a Gutenberg Consultores há mais de 44 anos e tenho trabalhado ao longo de todo esse tempo para grandes corporações nacionais e também multinacionais, apresentando sempre resultados fabulosos do meu trabalho. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que, na minha visão de consultor, habituado a aconselhar executivos em todos os níveis, presidentes, diretores, gerentes, etc., a escutar mais do que fala. Escutar mais do que fala. Ou, como eu sempre digo em outras palavras, não é o que você diz, mas como você diz. Além do mais, eu já disse para vocês em ocasiões anteriores que nós devemos ter muita cautela ao falarmos determinadas coisas. Por dois motivos, segundo o grande padre jesuíta Baltazar Gracián. Ele dizia que nós deveríamos ter muito cuidado ao falar por dois motivos. O primeiro, você quer se proteger. Em segundo lugar, você não sabe o que o outro vai dizer sobre aquilo que você falou. Eu tenho visto ao longo de minha carreira, de quase 50 anos de profissão, porque antes de ter a minha própria empresa, eu fui gerente da Booz Allen Hamilton, uma das maiores empresas globais de consultoria do mundo. E também fui assessor do grande empresário Dr. Henri Maxud, presidente do Grupo Hidroservice, do Maxud Plaza, da revista Visão, da organização Diagrama, Fazendas, entre tantos outros negócios que ele possuía. Portanto, é fundamental que você preste atenção, porque profissionais muitas vezes jogam fora as suas carreiras porque falaram demais. Eu gosto muito de uma expressão do Dalai Lama quando ele diz: a arte de escutar é uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Vou repetir. A arte de escutar é uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. É isso mesmo. O sábio procura manter a sua boca fechada. O sábio procura manter a sua boca fechada. Já o louco, o imbecil, o idiota, o ignorante, ele quer falar por falar. E aí ele não sabe quando parar. E aí ele se perde totalmente. Se você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, que é um livro meu de cabeceira, por exemplo, você vai encontrar centenas de advertências sobre como você deve falar com prudência, com sabedoria, olhando e também medindo cada palavra que você diz, a fim de que você não cometa ofensas desnecessárias. Muito bem. Aqui estão, portanto, algumas regras para você seguir neste particular. Primeiro, compare a voz com a linguagem corporal e com as palavras da pessoa que discuta. É muito fácil você distinguir o homem sábio do homem ignorante. É só prestar atenção ao uso das palavras e à sua linguagem corporal. Muitas vezes não existe coerência nenhuma naquilo que ele diz, nas palavras que profere. Daí porque você precisa ter muito cuidado, ser meticuloso, tanto quanto fala, também quanto você ouve. Segunda regra:
descodifique as pistas vocais daquele que fala, que é para você saber, para você compreender o que verdadeiramente ele está dizendo. Você deve se lembrar, porque já falei tantas vezes até, que é até repetitivo demais, mas eu vou repetir também agora. Eu sempre digo que quando você tiver um líder seu falando, preste atenção ao movimento de seus pés e não o que ele está falando. Porque às vezes ele está dizendo para você fazer isso e ele vai fazer aquilo outro. Outras vezes ele está pregando para você mudanças e ele não quer mudança nenhuma. Algumas vezes ele diz que quer gerar outros líderes, é mentira. Ele não quer gerar líder nenhum porque ele tem medo de perder a sua posição. Eu quero que você me indique 5 presidentes de empresa que ele, na sua atividade ao se aposentar, tenha deixado alguém melhor do que ele no comando. Isso acontece não apenas na empresa, não. Recentemente eu estava conversando com um pastor de uma determinada denominação. Ele é presidente de uma organização nacional global. E ele estava me dizendo que há muitos pastores que, quando eles são considerados verdadeiros ídolos da igreja, ele geralmente coloca sob a sua orientação na igreja pastores que são de cultura e também de preparação inferior a dele. Por quê? Porque ele não quer que alguém faça sombra. Daí porque uma das regras da política corporativa qual é? Nunca ofusque o brilho do seu chefe, porque se você tentar, ele lhe corta. Ele lhe demite. Este é um aspecto muito importante. Descodifique as pistas vocais. Algumas semanas atrás, eu estava tratando realizando, empreendendo um trabalho de coach para um gestor. E ele estava me dizendo, falando sobre o seu diretor. E eu, ao ouvir as palavras dele sobre o seu diretor, eu disse, meu Deus, você está diante de um impostor e não de um diretor de empresa. Ele disse, como assim, Gutenberg? Eu disse, porque ele dá publicamente a indicação de que é um líder inspirador, transformador, motivador, campeão na construção de equipes vitoriosas, mas na verdade ele está destruindo a organização. Ele disse, Gutenberg, você matou a charada. É isso mesmo que todos nós pensamos na organização. Então fique atento, descodifique as pistas vocais, porque isto é muito importante para você crescer em sua organização. Terceiro, considere o ambiente no qual você está inserido. É extremamente importante. Tem pessoas que não prestam a menor atenção ao ambiente no qual eles trabalham. Muitas vezes esse ambiente é totalmente tóxico, totalmente venenoso, e ele vai se adaptando, e ele se torna também um executivo venenoso, tóxico. Por quê? Porque ele não faz a leitura sadia de seu ambiente de trabalho. Quarto, procure os padrões. Pergunte a si mesmo se a voz está diferente do tom normal ou se está exagerada em algum sentido. E aqui você pode determinar se a pessoa está com uma atitude raivosa, bajulativa, ou qualquer outro sentimento que não o sentimento verdadeiro quando trata com outras pessoas. Essas questões, essas regras, são fundamentais para você, se você quiser triunfar em sua carreira. Sugiro que você leia o livro Decifrar Pessoas. Sugiro que você leia um livro sobre executivos tóxicos. Sugiro que você leia um livro sobre linguagem corporal. Porque se você não tiver o domínio
dessas questões, você vai fracassar. Eu sei que há muitos indivíduos que não gostam de leitura. Eu já encontrei muitos executivos que me dizem que o livro é muito caro para gastar dinheiro com eles. E eu então, nesse momento, eu digo, se você acha que o livro é caro, tenta a ignorância e veja o preço que você vai pagar por ela. Se você quiser, se você aspira, se você ambiciona uma carreira de progresso, eu sugiro que você estude e se prepare, principalmente no campo da psicologia nos dias atuais. Na verdade, nós precisamos trabalhar na humanização das organizações. Não é pregar discursos falaciosos, mentirosos, enganadores, recheados de marketing, mas sem conteúdo. Já estive em uma empresa em que a diretora de recursos humanos, quando eu cumprimentei-a pelos quadros da beleza do credo da empresa, ela me disse: Gutenberg, não preste atenção a esse quadro. Este quadro não reflete a realidade interna da organização. Isso é marketing. Isso é marketing. A diretora de RH. Eu saí daquela reunião como um pinto molhado. Ou, desculpa a expressão, broxado. Porque eu nunca tinha ouvido algo semelhante. E depois eu comecei a prestar atenção. É tanto que isto vem como uma onda. E depois logo tudo desaparece. Todos aqueles olhos que são colocados na parede, parece que eles somem como uma nuvem. Portanto, meu caro, desculpe a minha franqueza, desculpe a minha honestidade ao falar com você. Mas se você quiser crescer, preste atenção a essas regras. Eu quero chamar a sua atenção agora para alguns dos livros que publiquei, que podem ser do seu interesse de leitura. As vulnerabilidades de um executivo, cartas de um coach executivo a seu filho, fui demitido e agora demissão não é o fim, empregue o seu talento, princípios de Salomão para o bem viver, entre tantos outros. Leia estes livros. Se você não quiser ler os meus, leia de outros consultores, de outros profissionais que, como eu, têm paixão pelo estudo e pela leitura. Mas não se esqueça, prepare-se e as oportunidades surgirão. Muito obrigado a você pela sua atenção e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!